Olá, boa noite. Muito feliz hoje, estamos de volta para a nossa live semanal. O Grupo Avanço Educacional hoje bateu asas, cruzou os mares e voltou à terrinha, né? Fomos lá para Portugal para manter a nossa série de aula, a nossa série de Escola em Casa, bloco Diálogos e Olhares. Hoje nós ouviremos um aluno de graduação. E só que esse aluno nos fez voar mesmo, literalmente, né? Pegar um avião, cruzar mares e chegar à terrinha e bater um papo com ele, nós aqui no Brasil e ele lá em Portugal. Hoje eu tenho também como parceira minha aqui a minha colega, professora, diretora de escola, Sandra Rombi, que estará me dando esse suporte, esse apoio, né, no nosso bate-papo com o aluno de graduação, João Henrique de Souza. O João Henrique é um fenômeno, né, para a idade dele, um rapaz de 21 anos, com uma experiência escolar, acadêmica e de envolvimento com a comunidade, com uma vivência de agregador, com uma vivência de empreendedor social, né? Com projetos maravilhosos, tão jovem que ainda é. Então, ele tem, assim, um rico caminho e uma linda história até o momento para deixar aí para nós como incentivo aos nossos jovens e principalmente aos nossos jovens do ensino médio e principalmente também aqueles da rede pública, porque o João é aluno que se formou numa escola pública na cidade de Gabriel Monteiro, São Paulo, Brasil. Eu vou passar a palavra para minha colega Sandra Rombi, que fará as apresentações dignas, corretas, né? Como as que o João merece, porque o currículo dele precisa ser lido. Obrigada pela presença, João, e obrigada a todos que estão aqui acompanhando a gente nessa live, nesse momento. Todos os nossos colegas, participantes aqui presentes, assistindo a live, e obrigada, João, por aceitar o convite do Grupo Avanço. Sandra, passo a palavra para você. Boa noite. João, é um prazer novamente, tá? Um prazer estar com você. Também com minha amiga Micida. Bom, vou ler o seu currículo. João Henrique de Souza tem 21 anos de idade, estudou, se formou na Escola Estadual Antônio Caçavara Catutoque, em Gabriel Monteiro, aqui pertinho, interior do estado de São Paulo. Hoje é acadêmico no último ano de bacharelado em Administração de Empresas pela UFMS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Monitor bolsistas das disciplinas Administração de Produção e Operações 1 e 2, pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Fundador do cursinho pré-vestibular para a Escola do Interior de São Paulo, Revisa Lontra. Membro organizador dos projetos de extensão Reviver a Vida, Universidade Necessária e UMI, Universidade na Melhor Idade. Experiência profissional. Já atuou como trainee de recursos humanos na Siderúrgica de Três Lagoas, Citrel e estagiário do CCA, Caixa Econômica Federal. Atualmente em Mobilidade Acadêmica Internacional na Universidade do Porto, em Portugal, com bolsa Tuition Fees pelo Acordo de Cooperação de Estudos entre Países, com duração de 6 meses, para cursar as disciplinas nas faculdades de Direito, FDU Portugal, Economia, FE Portugal e Ciências, FCU Portugal. Currículo vasto, né, Micida? Que horas você dorme? João, a pergunta que não quer calar: que horas você come, que horas você dorme? E em tão pouco tempo de vida, tanta produção, assim, bacana mesmo, né? E principalmente muitas ligadas à área social. Fala para nós, João, se apresente, fica à vontade, a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Agradeço o convite.
Antes de eu iniciar, eu só queria confirmar de que a Giovana, o pessoal da Catstock, falou para mim que não está conseguindo acessar o link. Por favor, É no confirmem aí. Facebook. É no Só entrar no Facebook? meu Facebook, Ok, calma lá. Eu acho que teria Sim, que passar a pessoal, mensagem para o pessoal. vou. Sandra, tá aí? Sandra? Sandra? Acho que ela tá Ela está fazendo isso mutada. agora. Ela está mutada. Tem como me enviar o link pelo WhatsApp mesmo? E aí eu já passo para elas. Sim. Sandra? Eu estou fazendo isso, João. Você está fazendo ok. O link do Facebook. Eu peguei o seu celular para fazer isso. Tá? Fica tranquilo. Então, podemos, acho que, começar? Ou quer que espere um minutinho para ver se está tudo certo? Ô, João, eu sou muito feliz e muito agradecida, viu? Muito orgulhosa. Seus pais devem ter muito orgulho de você, né? Eu acredito que sim. Eles moram em Gabriel? Não, minha mãe mora em Piacatu, que é a cidade vizinha, e meu pai é em Gabriel Monteiro mesmo, na fazenda. Legal, legal. E aí você fica lá e cá, Piacatu e Gabriel. Não, eu moro em Três Lagoas, né? Mas sim, quando eu viajo... Sim, mas eu fico mais na casa da minha mãe, enfim. Então mas eu cresci... Então, eu nasci e fui criado em Gabriel Monteiro, que é interior do estado de São Paulo, a mais ou menos uns 20 quilômetros da cidade, então eu cresci na zona rural ali, na Fazenda Santa Maria. E aí eu viajava mais ou menos uns 50 quilômetros por dia de ônibus para ir estudar na Catstock, na única escola estadual da cidade. E, assim, a Catstock foi a minha salvação, foi o meu segundo lar, foi onde eu tive o crescimento humano, social, cidadão, né? Eu falo com muito carinho, com muita propriedade da Catstock, porque realmente foi, assim, o ensino público do bairro, né? Que algumas pessoas falam, assim, da cidade grande, o pessoal fala, é a escola pública do bairro, não dá muito por isso, não. Mas foi essa escola que me salvou, assim, em várias situações, né? Mas como esse é para ser um vídeo motivacional, a gente não vai estar entrando tão afinco, né? Vamos entrar mais na parte metodológica. E por falar em questão metodológica, nós temos que na Catstock ressaltar a questão do ensino. Eu peguei bem um período de transição entre modalidades diferentes de metodológicas, né? Então, foi no meu primeiro colegial ali que a gente começou a trabalhar com competências e habilidades, e isso fez a completa diferença na minha vida. Esse é um novo método de ensino, graças a Giovana, a Dona Beth, a todas as professoras e professores que me ajudaram. Eu deixo aqui a minha eterna gratidão por tudo que fizeram. Então, e aos professores que possivelmente estão nos escutando, eu deixo aqui a mensagem de que, gente, eu sou o aluninho que acompanhava o professor no corredor durante a troca de aulas, eu sou o aluno que acompanhava o professor e levava material, e ali conversava e trocava, batia um papo com os professores nesses 5 minutos de intervalo, né? Meio problemático às vezes, mas dramático sempre, mas sempre muito esforçado, isso eu reconheço bastante. E aí na Catstock a gente trabalha com habilidades e competências, e o que seria trabalhar com isso? A gente trabalha sempre relacionando uma matéria com a outra. Então, por exemplo, se na história nós estávamos vendo a questão da Revolução Industrial. Na literatura, a gente via como que tinha essa influência aqui no Brasil, a gente ia ver como que isso era trabalhado na filosofia na mesma época, e assim a gente trabalhava em um sentido muito conectado. Então, uma matéria era conectada à outra e acabava que o ensino se tornava algo mais para um pensamento crítico, que te levava mesmo à reflexão de como as coisas se conectavam, de como que o mundo funcionava no aspecto micro e macro, né? E a gente trabalhava isso de diversas formas, em grupos, também uma espécie de monitoria que a gente tinha na época, enfim, em duplas, sempre tinha o presidente da sala, com o Grêmio Estudantil, no qual eu tive a honra de ser o vice-presidente do Grêmio Estudantil. Eu lembro até hoje, que é o Ória, acho que já faz uns 5, 6 anos, mas assim, de tão marcante que foi essas experiências para mim, eu lembro em detalhes, né?
E no Grêmio Estudantil a gente é uma escola que, além de ser reconhecida pela sua metodologia inovadora, nós somos uma escola que trabalha bastante a questão da sustentabilidade, e não só a sustentabilidade, né? Não apenas ser sustentável, mas ser ecológico. Então, nós desenvolvemos ali vários e vários projetos que se formavam todo um ciclo, e eu sei o ciclo ainda de cor, de como que funciona. Então, a gente tinha a horta comunitária, onde nós mesmos, os alunos produziam o próprio alimento, o alface, a rúcula, enfim, as árvores frutíferas, e aí fazia essa troca, né? Então, a merenda muitas vezes vinha da horta que nós produzíamos, e aí nós tínhamos... É todo um ciclo, né? A redução, como que é? Desperdício zero. Então, após a merenda, as salas competiam entre si para ver quem desperdiçava menos, e o que sobrava a gente fazia a decomposição, a gente fazia a compostagem, a gente reutilizava, fazia a compostagem, que é um adubo natural, que a gente adubava a nossa horta. Para vocês terem noção, nós temos um bosque dentro da escola. Gente, que outra escola tem um bosque dentro da escola? E assim, quem me conhece, quem vivia diariamente, sabe a importância desse bosque para mim, né, durante a minha jornada aí na Catotoc. Então, eu sou fruto do ensino público brasileiro, eu sou fruto da Catotoc, né, dos professores e de toda a equipe. E eu acho que, assim como eles foram exemplo para mim, elas são exemplo para mim até hoje, né? Eu procuro em todas as minhas ações estar honrando o nome delas, porque eu sou realmente fruto ali deles, né? E eu acho que isso faz com que cada jovem em si, e eu não falo só por mim, falo pelos demais jovens da minha classe, eu vejo que a formação cidadã que nós tivemos ali é algo... eu diria até único, sabe? É uma formação humana, uma formação voltada para as competências e habilidades, mas isso no dia a dia seria a formação com carinho, uma formação olhada, uma formação vista de perto, sabe? Acompanhada. E assim, é uma formação dada pelo exemplo, né? Então, essa parte da Catotoc, para mim, teve muita relevância, muita, eu não sei nem expressar. Eu peço assim que Deus, ou seja lá o que for, retribua a todos eles, a todos que contribuíram durante a minha estadia lá, retribuam eles em dobro, porque só eles e só Deus sabe o quanto que isso foi motivador na minha vida, ser fruto do ensino público brasileiro. Então, a todos os professores e alunos que escutam, me escutam nesse momento, eu digo a palavra de que o ensino público brasileiro tem, sim, saída, o ensino público brasileiro é honroso, é significativo, é renomado, e não está tão abaixo, assim, da média mundial, vamos dizer. Claro que nós temos que melhorar a questão das políticas públicas todos os dias, mas eu acho que é isso. Eu passo a palavra, então, se eu tiver alguma pergunta. O ensino público, tudo que é público, né, a saúde pública, a educação pública, a segurança pública, quando ele é bem gerido, quando ele é bem gerenciado, e quando quem está à frente, o gestor que está à frente é verdadeiro e acredita na causa de verdade, ele é imbatível, né? É um espaço de relações interpessoais da maior qualidade, é um espaço de aprimoramento humano no sentido da pele mesmo, né? Tanto a saúde pública, a gente encontra os profissionais mais dedicados, mais afetuosos, estão ali mesmo por amor à causa, porque as condições de trabalho são ruins, o reconhecimento à carreira também não é melhor qualidade, mas a gente percebe que a equipe gestora ou a cabeça do gestor que está à frente, seja na educação pública, quanto na saúde, quanto na segurança pública, se não for aquele gestor verdadeiro, que acredita mesmo, que fala, olha, eu estou com você, eu estou aqui para fazer diferença e revolucionar, não vai. Mas quando tem essa crença naquilo que está fazendo, que realmente a escola é um lugar de transformação, né? Falo que a escola é o ambiente, a fábrica de fazer pessoas, a fábrica de fazer gente. Então, se quem está ali gerindo a escola ou a educação do município, do estado, não acredita que é
a indústria transformadora do ser humano, aí não vai. Mas se quem está ali na ponta acredita, nossa, faz o que faz a Catutalk na sua vida e na vida de tantos outros alunos que a gente sabe. Óbvio que o jovem, o aluno, a família tem que ser presente, tem que fazer a sua parte, tem que estar ali junto. Também estão um lado sozinho não conversa, né? Precisa ter o diálogo, tem que ser entre as duas partes. Eu estou muito emocionada de ouvir você falar. Você ficou na Catutalk do seu fundamental e no seu ensino médio. E no ensino médio ela virou tempo integral, ela pegou o programa de ensino integral, e aí começou a trabalhar com competências e habilidades, foi onde você se encontrou mesmo. E toda a vida você foi esse aluno protagonista, né? E essa parte não sei se eu estou falando certo, senão você me corrija. E essa parte em que você teve esse protagonismo, essa proatividade do cursinho preparatório e dos projetos com a Faculdade da Melhor Idade, foi na sequência? Que momento foi isso? Foi paralelo à sua jornada na Escola Catutalk? Que momento foi isso? Em que momento se despertou isso em você e que você tocou esses projetos? Você poderia repetir a pergunta? Perdão. Olha, eu perguntei para você o seguinte, se você ficou na Catutalk, o seu fundamental, 6º, 7º, 8º, 9º ano e ensino médio, e aí, quando você estava no ensino médio, você teve a transformação para programa de ensino integral, que quando começou a trabalhar protagonismo, clube juvenil, e começou a trabalhar com competências e habilidades. Aí você se encontrou, e aí e a segunda pergunta, em que momento você teve esse insight de montar esse projeto que você tem do cursinho preparatório, né, o Lontra, e o projeto para a Faculdade da Melhor Idade? Ok. Sim, eu fiz o Fundamental 2 e todo o ensino médio na Catutalk, né? E essa questão do envolvimento social e cidadão, eu acho que é da cultura da Catutalk implementar essas atividades. Então, é toda uma construção. Então, nós temos a cultura de que o Grêmio tem grande relevância dentro da escola, pode não ter tanta relevância, assim, em questões de transformações, né, em questão de transformação, mas em questão de desenvolvimento pessoal para cada um que está participando ali, talvez não tenha noção, porque na época eu também não tinha essa noção das consequências, das consequências em que trabalhar essas habilidades trariam futuramente. Então, até trazendo esse feedback, é algo assim, surpreendente, as transformações que ter esses envolvimentos, esse engajamento social traz futuramente, é nítido. Então, você consegue reparar de que isso eu falo não querendo ser melhor ou pior do que ninguém, né, gente? Eu estou colocando aqui que foram algumas habilidades que eu consegui trabalhar melhor, no sentido de eu tenho um desenvolvimento na comunicação muito melhor e parte disso vem desse engajamento na comunidade, vem com a comunicação para saber o que a comunidade está precisando, do que a escola está precisando. Então, ali desde o 6º ano, a gente vem trabalhando, eu falo a gente porque eu já me sinto parte da Catutalk. Desde o 6º ano isso é trabalhado dentro de cada aluno ali, né, de forma individual e coletiva. Então é algo assim muito muito interessante. E a segunda pergunta que vem sobre o cursinho do Revisa Lontra, ele surge, é só explicar o nome, o Revisa Lontra, então é um cursinho pré-vestibular, então a gente faz ali uma comunicação sobre as experiências, não sou eu, tem vários envolvidos, e todos ex-alunos da Catutalk, né? Então nós trazemos de volta à nossa escola experiências, enfim, experiências, um cursinho preparatório, a gente traz algumas matérias, eu leciono a matéria de literatura, que eu gosto bastante. Um beijo para a Tatiana, que foi minha professora de literatura. Ai, que legal. E a gente traz essas experiências da faculdade. Então, quando eu fui para a faculdade, assim, se não fosse pelas instituições públicas, eu não sei se eu estaria cursando um ensino superior. Eu não tenho, em questão de condições financeiras, eu não teria tantas condições, assim, de realmente fazer afim com o ensino superior, mesmo que eu tenha conseguido uma vaga no ProUni.
Então, só para colocar fator de conhecimento, nós temos uma das instituições de ensino mais complexas do mundo. Então, nós temos a instituição federal, estadual, municipal, seja ela no ensino superior, médio, fundamental e as creches, né? Então, nós temos, sim, públicas, e o nosso censo de público é gratuito. Só para fator de conhecimento e colocar aqui que é algo que até hoje é algo que eu fico, meu Deus, então nossa instituição de ensino realmente é algo complexo e é algo que é de renome no mundo todo, sabe? É algo estudado no mundo todo. Então, eu trago esse cursinho pré-vestibular, como fundador, tenho a honra de ser, junto com os demais, é claro que sem os demais não funcionaria, esse feedback. Por quê? Quando eu passei na faculdade, e esse processo até eu chegar no ensino superior foi algo muito complicado, para não dizer assim, doloroso, porque a adolescência às vezes pode ser meio dura, ela é meio dolorosa com os jovens adolescentes, né? Que não tem uma perspectiva de futuro, que não sabe muito bem aonde vai chegar, ou o que vai dar, ou o que fazer. É uma geração meio complicada. Então eu deixo aqui o meu abraço aos jovens que estão escutando e que estão passando por momentos difíceis. Saibam que eu já estive aí, né, com esse mesmo sentimento de vazio. E eu preenchi esse vazio, inclusive, com essa questão comunitária, com essa questão de envolvimento social, porque é engraçado a gente estar discutindo hoje sobre a minha estadia em Portugal, né? Só que nós temos uma situação no Brasil que ela é muito mais essencial, básica. Então, nós temos ainda 11 milhões aí de analfabetos, nós somos um dos países mais desiguais do planeta Terra, tem pessoas morrendo de fome no Brasil, enfim, tem várias questões. Então, eu acho que, além da gente pensar sobre os nossos sonhos, de como o nosso sonho transforma as realidades de quem está à nossa volta. Quando eu cheguei na faculdade, Micida, foi algo até engraçado, porque eu sou de cidade pequena, né? Gabriel Monteiro tem 2.500 habitantes, gente. E eu lembro até hoje que foi algo que o pessoal riu de mim, porque uma questão do professor era: o que te levou a fazer o ensino superior? E eu, com 17 anos, bem idealizador, eu já soltei logo assim: professor, eu penso em pelo menos tornar o mundo ou o mundo ao meu redor um pouquinho melhor, né? E isso é muito interessante, porque e eu vou fazer uma associação com um contexto atual, que é o seguinte: eu, na adolescência, era uma floresta pegando fogo, e a escola era um colibri, era um beija-flor, levando uma gotinha em gotinha de água para apagar esse fogo, entendeu? É mais ou menos isso. Lembrando Dona Nedé Bicatão. Enfim. E assim, o nosso Revisa Lontra, explicando o nome do... Por que é Lontra? Porque na nossa cidade nós temos um bairro muito famoso, que é o bairro da Lontra, bairro do Lontra, que tinha um rio muito grande, e esse rio foi diminuindo ano a ano, e hoje é só um feixezinho. Então, nós trabalhamos esse contexto de sustentabilidade, de estudar por que isso está acontecendo. Isso são projetos futuros, né? Tá em desenvolvimento, é claro. Então, nós trabalhamos com os jovens da nossa cidade para que eles também entendam o contexto histórico que eles estão inseridos. Porque não adianta nada a pessoa vir para Portugal e não saber o contexto em que ela nasceu. Exato. Né? Então, eu acho que esse é um projeto que eu vejo muito futuro nele, né? Assim como as pessoas que também me acompanham e auxiliam na execução desse projeto, de que ele tem também um papel cidadão. Cidadão a nível municipal, inicialmente, mas, quem sabe, né, ele não pode ser aplicado. Enfim, sonhos, né? Muito. Graças a Deus que tem gente para sonhar. Amém. Né? E aí a gente tem até uma solução, a gente tem até, assim, alguns resultados, né? Não são números, mas assim, eu sei a transformação que o ensino superior também pode trazer para a vida de alguém que nasceu e cresceu numa cidade pequena, das outras oportunidades. Por exemplo, só no primeiro ano do nosso Revisa Lontra, 3 alunos do Revisa Lontra e da Catutoc, é claro, passaram
instituições do ensino superior, na Unesp, inclusive, e assim, para a gente foi uma honra. É claro que eu não coloco que a glória do pessoal ter passado na Unesp foi propriedade do Lontra, do Revisa Lontra, claro que não, mas eu entendo como parte desse processo, dessa conquista. Sim, claro, claro. Porque você quando... terminou o ensino médio no Catutoc e já entrou na Federal? Sim, eu encerrei em 2016 o terceiro ano do ensino médio, e em 2017, né, logo em seguida, saiu o resultado dos vestibulares, e aí eu tinha passado em 4 faculdades do ensino público brasileiro. Olha, quais você passou? Quais foram? Eu passei na UTF-PR, na UFMS, na UFMT e na Unesp também. Grande Catutoc, grande João Henrique, dupla perfeita. E só para colocar, Micida, eu falo isso, mas assim, eu não sou inteligente, gente. Muito sério. Só que, não, é sério. Eu não sou mesmo. Eu sou esforçado, realmente. O meu esforço é contínuo e duradouro. Então, eu não sou inteligente. Então, o pessoal que está me escutando, se você não é inteligente, mas você é esforçado, saiba que também tem seu valor, tá? Isso. Você é disciplinado, João? Olha, assim, é que cada um tem o seu tempo. Então, a minha disciplina é o seguinte: às vezes eu procrastino 2, 3 dias, mas quando eu sento no computador é tipo 8 horas seguidas, só tec, 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 tec. João, fala para mim, eu tô tão emocionada de te ouvir, meu Deus, não dá para imaginar que você só tem 21 anos. Eu tô muito orgulhosa. Tô mais que a tua mãe de orgulhosa. Oi, Sandra. Micida. Oi. João, eu sou diretora de uma escola de ensino integral aqui em Valparaíso. Ver falar é satisfatório, porque é tudo que a gente passa nas formações para os professores, principalmente os professores novos que estão entrando, e para os alunos e seus pais. Você está me emocionando, sinceridade. Meus parabéns à escola, né? Porque você falou uma coisa maravilhosa. Você é inteligente, mas você falou uma coisa maravilhosa: esforço. Quando a gente tem esforço, tudo vai, né? Tudo flui. Meus parabéns. Continuar, Micida. Posso ir? Ô, João, agora vamos falar um pouco da pandemia, né? Porque o Grupo Avance, ele tem essa série que chama Escola em Casa, e dentro da série nós temos vários blocos. Nós temos o bloco Diálogos e Olhares, onde a gente ouve todos os segmentos das escolas. Nós já ouvimos diretor, professor, mãe de aluno. Agora estou muito orgulhosa, estamos ouvindo um aluno, né, de graduação. Então, vou trazer você agora para o cenário atual, o contexto atual. Quando a pandemia começou, o isolamento, como é que ficou a questão da sua faculdade, a UFMS, no seu curso de administração, o seu semestre que você cursa, você chegou você estava tendo aula normal e aí de repente suspenderam, a tua faculdade foi para casa? Porque na nossa série o foco é esse, a escola foi literalmente para dentro de casa, do jardim, da creche até o pós-doc, né? Fala para a gente rapidinho, como que foi esse momento aí de recebimento de notícia de pandemia, isolamento social, a faculdade foi para casa, como foi o seu momento? Você ainda não estava em Portugal, já estava? Não, eu não estava em Portugal, eu estava no UFMS, eu estava em Três Lagoas. Foi muito repentino. Na quinta-feira, eu lembro exatamente assim, que na quinta-feira eu estava tendo aula presencial e o professor comunicou, falou assim: olha, pessoal, tá vindo uma nova doença assim, assim, assado, e talvez as aulas vão ser suspendidas. Se alguém se sentir mal, já saia da sala agora, e é assim, assim, assado, e foi muito assim, loucura, e na sexta-feira já saiu a notícia de que não ia voltar mais o presencial. Só que a UFMS, ela é uma
Universidade Federal um pouco conservadora. Conservadora, eu falo, ela é um pouco prevenida, precavida, pelo menos na parte de instrumentos, né, dos TICs, né, que são os usos da tecnologia. Isso. E então a gente tinha já toda uma estrutura tecnológica de base instrumental para os alunos poderem estar estudando online. A gente parou só uma semana, nós paramos só uma semana. Na quinta, eu lembro, foi bem assim, na sexta-feira saiu o comunicado de que não era mais para ir às aulas presenciais e de que era para aguardar um novo comunicado. Aí na segunda-feira, mais ou menos uns 10 dias depois, já tinha normalizado o acesso aos TICs a todos os alunos, né? Foi bem assim. Eu não concordo muito, né, com o ensino à distância, porque a troca realmente de conhecimentos não está só em transmitir ou refletir no pensamento crítico, né? Ele também está relacionado ao envolvimento emocional, cognitivo, que se faz presente presencialmente, né? E a questão da rede de networking que se tem em volta do ensino, né? Da transformação mesmo socioemocional. Mas foi isso, foi assim, numa semana a gente parou, na outra já estava normalizado o ensino remoto, né? Porque a faculdade já tinha sua plataforma, disciplinas, ela já tinha uma estrutura, uma logística de estudo preparado para encarar esse momento de escola em casa. Isso, já tinha até o edital lá falando as datas, a questão de como que funcionaria o ensino remoto. É claro que alguns detalhes foram realizados posteriormente. Por exemplo, agora ainda está sendo realizado a questão do ensino à distância para as pessoas que não têm acesso à internet. Então, está sendo disponibilizados chips, notebooks, a questão da questão da alimentação está sendo disponibilizado auxílio alimentação emergencial da própria faculdade, porque a gente tinha um restaurante, né? Então, em troca do benefício do restaurante, é ressarcido em um auxílio alimentação para quem já era bolsista. Mas foi assim, não foi tão prejudicial a questão do semestre, não foi cancelado, tanto é que a gente ainda teve férias, foi acho que 1 ou 2 semanas, mas foi necessário. Ô, João, é porque o seu curso, o curso de administração de empresa é um curso mais teórico, né? Então, mais fácil de montar uma matriz aí para jogar na plataforma e acompanhamento. Vocês tiveram, tudo fluiu normal, tipo assim, provas, avaliação, encerramento de semestre, tudo fluiu normal, como se estivesse sendo presencial no seu curso. Realmente, aí você colocou um ponto muito interessante. Eu estou falando isso da minha perspectiva, da perspectiva do meu curso, né, galera? É claro que aí nós temos vários e vários contextos. Então, o meu curso realmente ele tem um teor teórico muito mais alto do que outros cursos, ele não tem tantas atividades práticas. Eu também estava no final da graduação, já estou no final da graduação, então é uma carga horária menor, né? Então tem esse recorte histórico aí necessário de ser contextualizado. Mas fluir naturalmente, olha, aí eu acho que aí eu acho que é demais, assim, os professores que o digam, né? Acho que a Fabiana tá me escutando, né? Foi assim, correria, loucura, a gente leva o celular ao trabalho, então apitou o celular na perna, já fica naquela, tem que trabalhar a toda hora, a todo momento, não tem final de semana, então fluir naturalmente, eu acho que não fluiu, não. Foi algo bem, bem forçado, assim. Como está sendo para a professora do Fundamental 1, do Fundamental 2, do médio, não está sendo diferente na graduação. A função docente, o estresse tem sido o mesmo, e a relação com o aluno também, né? Porque os alunos que têm as condições de internet boa e é esforçado e vão. Aqueles que também viviam no corredor não vão do mesmo jeito, né? Sim, sim. É meio assim. Ô, João, me fala uma coisa. Eu queria entender, como que você desse uma aula agora para nós, explicasse o que é isso, esse programa, esse acordo internacional,
que o país tem, que permite essa mobilidade acadêmica, em que um aluno de uma universidade ganha uma bolsa para cursar algumas disciplinas em universidade de outro país. Então, eu gostaria que você agora contasse para nós, desde o começo, como você ficou sabendo do programa, como que você fez para se inscrever no programa. Me conta desde o comecinho esse caminho, essa história desse programa, o qual você faz parte, que te levou de volta para a terrinha. Tá certo. Eu posso só voltar um ponto, você me autoriza? Total. Não, meu Deus, lá, o bate-papo é seu, meu bem, você que manda. Tá certo. Esse ponto, ele remete ao início da minha faculdade, né? Assim, até a transição ali. Eu não sabia que curso escolher, e eu ficava, meu Deus, que curso que eu vou fazer? E, sabe, bem aquele drama adolescente, o que eu vou fazer? O que eu vou ser da minha vida? Né? E, assim, no dia de colocar qual a instituição e qual curso que eu faria no SISU, foi nesse dia que eu decidi. Então, eu coloco isso até como experiência para o pessoal que está em dúvida. Você só tem que decidir no dia que você vai pôr lá no SISU. No dia que você vai pôr lá no SISU, aí você decide o curso que realmente você vai fazer e aonde você vai fazer. Antes, sofre também, mas pensa bastante, mas não sofre tanto, não. Deixa para sofrer lá no dia. Né? E aí eu entrei. Eu passei nessas 4 faculdades públicas, da qual já era o meu sonho. Meu sonho maior de vida era passar na faculdade, né, pública. E eu passei, e eu não acreditava que eu ia passar, mas eu passei. Então, porque eu me sentia inferior em questão cognitiva do que os outros, né? Mas passei, graças a Deus e graças à instituição pública e às nossas políticas públicas brasileiras. E quando eu passei, eu fiquei com aquela sensação, meu Deus, e agora? Passei, o que eu faço da minha vida? Porque o meu plano mesmo, meu sonho, ia até ali. E ao ter atingido esse sonho, quando a água bateu na bunda, eu falei, agora eu tenho que sonhar mais, agora eu posso sonhar mais alto, né? Eu tenho que me planejar novamente. E assim eu fiz um planejamento, não sei se ele é um planejamento estudantil, um planejamento profissional, mas é um planejamento. O meu curso tem 4 anos, então o meu planejamento foi, os 2 primeiros anos da minha faculdade, eu vou trabalhar para me sustentar e também para adquirir uma mínima experiência profissional na minha área, para saber como que é trabalhar na área administrativa, porque quando eu entrei na administração, todo mundo falava assim, que você vai ficar sentado o dia inteiro no escritório, passando notinha para cá e para lá. E aí eu fiquei bem assim, mas gente, não pode ser só isso, não pode ser só isso. E eu sou meio teimoso, viu, Micida? Eu tenho minhas qualidades, mas eu tenho meus defeitos também, como qualquer outro ser humano. E eu sou meio teimoso. E eu falei assim, não, já que é para eu errar, eu vou errar pela minha escolha, né? Não vou deixar ninguém nesse sentido interferir, não. E fui para administração. Enfim, aí nessa questão, falei, tá, então os 2 primeiros anos eu vou trabalhar, e nos 2 últimos eu vou dar meu jeito de me dedicar exclusivamente à produção científica, ao engajamento social e algo mais próximo do que eu teria de dar aulas, porque eu pretendo, então, após o final da faculdade, eu cursar um mestrado, e para chegar a ser professor. Esse agora é o meu próximo, minha próxima etapa, meu próximo sonho, né? E é claro que esse é um sonho também para poder transmitir. Que maravilha! Estamos bem representadas, né, Sandra? E aí? Exato. E também... Pode falar, Sandra. Não? Quando okay. você foi fazer sua experiência de trainee, foi isso? Assim, uns 3 meses depois que eu passei eu penso demais também, viu? Eu penso muito rápido, eu sou ansioso, eu tenho... Enfim, né? Só eu sei o quanto que isso aí também me prejudica. Enfim. E aí eu pensei todo esse plano em 3 meses. Falei assim, não, agora eu vou fazer assim, assim, assado, 2 anos eu trabalho, 2 anos eu estudo, e eu vou passar no mestrado assim que eu sair da faculdade, e vai ser assim, assim, assado. E fiz assim, segui esse plano como se não tivesse amanhã. E aí eu atuei como estagiário
correspondente caixa da Caixa Econômica Federal, o CCA Caixa, né, que é tipo um escritório terceirizado, onde eu fazia a questão do envolvimento imobiliário, das transações financeiras para pessoas físicas e pessoas jurídicas. Enfim, eu sabia ali todos os trâmites da questão imobiliária, né, e para eu adquirir uma certa experiência. E eu aprendi muito trabalhando em banco. Assim, algumas coisas a gente já sabe, né? Eu não posso falar mal, né? Jamais, assim, eu aprendi demais, eu aprendi muito, muito mesmo. Assim. Trabalhar em banco é você morre e você renasce outra pessoa dentro do banco, porque você aprende várias, assim, é uma cultura diferente, né? Total. E aí eu passei esse período de quase um ano trabalhando, 10 meses trabalhando no CCA Caixa, e aí eu fui selecionado num processo seletivo que foi assim, concorridíssimo. Eu tinha apenas 18 anos, e aí eu fui trabalhar na Citrel, que é a siderúrgica de Três Lagoas, que agora eu peguei bem a transição da Fundação Votorantim para a ArcelorMittal, que é uma multinacional presente aí em todos os continentes, né? E aí eu falei, opa, agora eu estou numa coisa maior. Então eu fui trabalhar lá como trainee dos recursos humanos e também aprendi muito. E eu coloco sempre de que as mulheres sempre tiveram um papel fundamental da minha vida, sempre. Seja em casa, pela minha mãe, seja pelas professoras na Catstock e toda a equipe gestora, como a dona Beth, a Giovana, a Angélica, né? Seja também na faculdade, pela Fabiana, e não foi diferente na experiência profissional com a minha primeira chefe e a minha segunda chefe, que assim, novamente eu peço a toda a espiritualidade que abençoe elas em dobro, porque realmente foram oportunidades assim que eu acho que poucos tiveram, sabe? Em questão de formação profissional, pessoal, em vários sentidos, sabe? São sempre são mulheres que mexem e que me fazem aprender muito, muito mesmo, assim, que me moldam. Que legal, que reconhecimento belo esse, nossa. E aí eu finalizei esses meus 2 anos, né? Então, no meu terceiro ano da faculdade, eu falei, e agora? Bateu a meta do planejamento, né? Tudo bem. Eu bati os 2 primeiros anos de conciliar os estudos com o estágio, com o trabalho, né? Para adquirir essa experiência profissional. Então, atingido esses 2 anos, segundo o meu planejamento, eu então teria que dar um jeito de me dedicar exclusivamente ao ensino, à produção científica. E aí eu corri para a Fabiana, que é a coordenadora do meu curso. Eu acho que ela está conseguindo nos assistir nesse momento. Então, um beijo, Fabiana, muito obrigado por tudo. Desculpa o trabalho que eu dei. Porque eu fiquei assim, gente, me dá um artigo para produzir, me coloca no projeto de extensão, eu preciso fazer alguma coisa, me dá uma bolsa, me ajuda, eu quero um mestrado no final do curso, então eu preciso ter um gabarito, um currículo Lattes de excelência, né? E assim eu comecei nesse projeto. Aí a Fabiana, professora doutora Fabiana, do Santos Pereira Campos, ela me deu a primeira oportunidade da minha primeira produção científica, né, para uma revista B2, então tá aí para sair o resultado. E eu também produzi um artigo que foi publicado junto com a minha amiga Gabriele Carvalho, que foi publicado na USP de Ribeirão Preto, nos Anais do Congresso já esse ano. Então, assim, já eu bati um ano antes de eu ter esse mérito acadêmico, eu consegui atingir a minha meta de ter, então, um currículo Lattes legal. E aí eu também me envolvi em mais ou menos 6 projetos de extensão, isso que eu mandei para vocês, eu mandei 3, né, porque são os 3 que eu ainda estou atuando. Os outros 3 já foram finalizados, então eu não coloquei aí. Mas eu me envolvi em 6 projetos de extensão e um projeto de pesquisa. E o que é o projeto de extensão? Calma que a gente chega lá em Portugal, calma que a gente já chega em Portugal, tá bom? Mas é que esse é um processo muito necessário. Sim. E o que é um projeto de extensão? Um projeto de extensão, ele é extensionista, ou seja, ele vai levar da faculdade
de dentro dos muros da faculdade para fora, para a comunidade, para ter esse envolvimento, para entender quais são as necessidades da comunidade, tudo aquilo que eu já tinha visto na Catatalk, né? Então, assim, foi só uma sequência. De entender quais eram as necessidades do pessoal, porque nós temos um alto índice de analfabetismo em Três Lagoas, nós temos um alto índice de imigrantes em Três Lagoas que passam fome, passam por muitas necessidades. Então, eu também fui entender, aí eu tenho um projeto de extensão Universidade Necessária, de Darcy Ribeiro, que ele vai mostrar para a gente qual é o real sentido da educação, qual é o real sentido da universidade pública brasileira, por que ela não está sendo seguida. Então, se eu te perguntar, vamos fazer isso aqui um pouco mais interativo, perguntar para vocês saberiam me dizer qual é o papel da universidade pública brasileira? Pode responder se vocês quiserem, eu passo a palavra. O papel da universidade pública brasileira deveria ser para atender a população sem condições de financiar o próprio estudo, né? Para evoluir, para profissionais, né, para produzir profissionais das diversas áreas da sociedade, né? Dar uma formação também para que ela também pudesse servir, não é? E para que ela também pudesse servir a sua própria comunidade, não é? E produzir, né? Produzir artigos, produzir ciência, né? Produzir ciência. Tem uma parte muito interessante na fala de vocês, ela está 50% certa. Tem uma Obrigada. Tem uma pequena parte, assim, certo? Assim, né? É uma brincadeira, é claro. Tem uma pequena parte, um detalhe que ele é muito interessante. As universidades públicas brasileiras, quando elas foram pensadas na América Latina, por Darcy Ribeiro e por vários outros intelectuais da época, e elas têm que ser pensadas para evolução mesmo, né? Mas não só pela produção da capacidade de trabalhadores que enriqueceram intelectualmente dentro da universidade pública. Que até então, há 10, 20 anos atrás, a universidade pública, assim como as escolas públicas, eram para a elite, né? Eram para as pessoas de alta sociedade, que podiam financeiramente. Hoje já não é tão assim. E você percebe que teve uma pequena inversão de valores. Então, a universidade pública brasileira hoje, ela tem que ser pensada para a superação do subdesenvolvimento, para a produção técnica e científica brasileira, para ser produzida e ficar aqui, né, para ter esse reconhecimento aqui no Brasil, aí no Brasil, no caso, e por quê? Porque hoje, o que acontece? Nós estamos apenas produzindo capacidade intelectual, apenas produzindo profissionais para o mercado de trabalho. E isso não é suficiente, porque o mercado de trabalho ele não pensa as necessidades da nossa comunidade. Né? Ele é uma das necessidades, mas ele em si não pensa as necessidades. Então, é papel da universidade brasileira, assim como as escolas brasileiras, pensar o trabalho de base, pensar qual é o enriquecimento cidadão que nós estamos trazendo para a sociedade brasileira em si, qual é o enriquecimento tecnológico, porque o que acontece dentro do cientificismo das universidades brasileiras? O que é reconhecido? O que é o mérito? Reconhecido como mérito dentro das universidades brasileiras? É você produzir um artigo científico, patentear uma inovação tecnológica e patenteá-la, ou seja, publicá-la no exterior, em uma revista fora do seu país. Essa é a atual cultura. Reconhecimento, né? Porque aqui não tem valor ainda, né? Nós temos uma cultura de pouca valoração à produção acadêmica, científica, e na maioria das vezes, quem consegue na parte, não digo na parte de produção acadêmica científica, de ideias e pensamentos, mas na de patentear já é visando capital, lucro né, e elevar na pirâmide econômica. Mas porque é uma cultura, né, que a gente vem desde o Brasil, sempre a escola foi para manter a elite cada vez mais elitizada, e o pouco acesso, né, para as classes menos favorecidas. Mas a democratização do ensino se deu apenas de 1980 para cá, então ainda é até muito novo, né, eles abriram as portas, mas não trouxeram qualidade nem valoração. Então nós também temos muito ainda que caminhar. E as universidades, cabem a elas, né, mudar esse modelo.
E tá difícil que venha lá de cima a mudança desse modelo de entendimento mesmo da importância da função social dentro de uma universidade como provedora de sustentabilidade em todos os sentidos de melhoria da vida cidadã. E isso está difícil convencer, porque, inclusive, agora com a possibilidade de privatizar, vender as públicas, aí que esse sonho do ideal de produção universitária fica mais distante, né? Com certeza, e assim, bom, você deve saber nesse quesito mais até do que eu, né? De quando ele foi pensado em Getúlio Vargas, foi pensando realmente para suprir a necessidade de mão de obra, né, das indústrias recentes. E assim, eu até coloco que o ensino... A própria alteração da base nacional curricular que eles estão querendo fazer, ela traz também essa necessidade de suprir mão de obra. Cada hora a mudança vem porque está faltando uma espécie de mão de obra. Então, acho que está muito distante ainda, né? Sim. A função social correta da produção universitária. Sim. E ela não é nem tão democrática assim, Emicida, porque se ela fosse realmente democrática, ela seria universal, ela seria para todos. E ela não é para todos. Né? Realmente. Na verdade, a democracia, o ensino, a democratização do ensino que começou no final da década de 80, quer dizer, logo ali, né? Logo ali, muito recente. Foi no sentido de abrir as portas para que a meninada, a criançada entrasse. E aí, logo em seguida, nós tivemos o quê? O boom do EJA, né? A educação de jovens e adultos. Tantos anos que até meados de 80, as pessoas ficavam literalmente fora da escola. Não tinha sala, não tinha prédio, não tinha carteira, cadeira, né? E aí abriu tudo torto também. Enfim, cabe outra live para nós aí, uma discussão, um debate maravilhoso que eu proponho a gente fazer uma hora com uma bancada, assim, bem legal. Eu adoro. Me fala de Portugal. Tá, estamos chegando. Eita, já deu 50 minutos, vamos lá. Eu vou correr um pouquinho, então. Voltando ao planejamento, é o seguinte, aí eu produzi esses artigos científicos, que era uma das minhas metas, aí eu ingressei nesses projetos de extensão, que assim, esses projetos de extensão, gente, universitários que estão me escutando, adolescentes que estão me escutando, entrem em projetos de extensão. Eu conheci a universidade, eu conheci o ensino público brasileiro, de certa forma, quando eu entrei em projetos de extensão, né? E aí, vamos lá, e eu tinha que me sustentar, né? E aí eu consegui os auxílios da faculdade, então as universidades federais e as estaduais também, tá, como a Unesp, nós temos, elas têm suporte aos alunos. Então nós temos o auxílio monitoria, aí é outra bolsa, calma lá. Nós temos o auxílio permanência, o auxílio moradia, o auxílio alimentação, o auxílio creche para as mães e pais, né, que têm filhos pequenos. Então, nós temos toda uma base. Essa é a base dos auxílios. Então, cada auxílio é mais ou menos na faixa dos R$400. E isso é uma outra discussão também, porque isso é muito pouco. Enfim. Fora isso. Entender. Esse auxílio que você está falando é Universidade Federal. Na sua? Federal e estadual. Ela é geral. Ela é geral. É geral. Isso. Todas as universidades públicas brasileiras têm essa base. Só que o que acontece? É muito pouco divulgado. Não é nem o acesso à informação. Acesso à informação tem, tá lá divulgado, tá lá no site, tá bonitinho escrito no edital. Só que ele não chega muitas vezes até a comunidade, entendeu? Por exemplo, eu já trabalhei com... Por isso que eu fiz até o Revisa Lontra. Porque algumas pessoas podem não saber, assim como não sabem, até mesmo dentro de Três Lagoas, alguns alunos do ensino público de Três Lagoas, eles não tinham noção de que a universidade pública presente na cidade deles era gratuita, de que eles não pagavam para estudar lá, de que eles não pagariam para estudar lá. Então, realmente, um projeto de extensão tem esse poder de falar, olha, pessoal... Olha, meu querido do 8º ano, do 7º ano, nós temos uma instituição pública, de ensino superior pública, que é gratuita, você não vai pagar para estudar lá. E o porquê de estudar lá, né? É claro que é para ter melhores acessos a melhores condições de vida, enfim, para mais oportunidades, para mais experiências, né? Aí o papel da educação, eu acho que ele deve ser discutido sim, mas... a questão do conhecimento é sempre necessário. Enfim, vamos adiantar, que senão eu filosofo aqui, bonito.
Então, o Revisa Lontra, ele tem até esse papel, né, de pensar a universidade e levar essas condições. Olha, pessoal, então quando você ingressar na universidade pública, não sinta-se acanhado. Você vai ter acesso, se realmente você cumprir as normas lá, cumprir os requisitos, de que não receber um salário mínimo e meio por pessoa, enfim, tem vários requisitos lá no edital. O segredo da universidade pública é ler editais. Eu aprendi isso e foi lendo editais que eu cheguei até Portugal, né? Vamos falando assim. E aí eu consegui essas bolsas, esses auxílios, e eu também sou monitor na disciplina de administração de produção 1 e 2. Então eu recebo hoje, a monitoria, ela seria uma espécie de aula. Então eu auxilio o professor durante as aulas, né, como está acontecendo ainda remotamente, mesmo aqui em Portugal eu estou ajudando o meu professor à distância, a dar aulas. Então eu cumpri ali os 3 requisitos do meu planejamento, que eu produzi cientificamente, eu tive engajamento social com projeto de extensão, e agora que eu gostaria de dar aulas, né, ou pela experiência mais próxima de dar aulas, eu dou a monitoria, e eu recebo para isso. Então, eu posso dizer que, de certa maneira, eu sou independente financeiramente e estudo numa universidade pública. Mais ou menos o que o povo fala eu não pago para estudar e eu ganho para estudar. Mais ou menos isso. Então, a instituição pública brasileira tem esse aporte, mas tem que ser procurado sempre, tem que ter curiosidade para fuçar ali, e ler edital e decorar edital, enfim. E foi assim que eu cheguei a esse mérito, de certa forma, acadêmica, né? Então, eu já falei um pouquinho sobre o Revisa Lontra, vamos falar sobre Portugal. Como você chegou a Portugal? Então, dentro desse meu planejamento, lá em 2018, eu voltei e dei em uma entrevista do Revisa Lontra, eu falei, olha, gente, eu acho que daqui 2 anos eu estarei fora do país. E o pessoal, nossa, como assim? Não sei das quantas. Porque em 2018 foi firmado uma parceria, um acordo entre países, a cooperação entre países para estudos. Eu sei que é entre Brasil, alguns países da América Latina e Coimbra, né? E Coimbra puxa para Portugal no geral. E aí eu vim então para a Universidade do Porto. Como que eu fiquei sabendo disso? Na minha universidade, calma, é uma história meio complexa, é meio pé sem cabeça, assim. Então, dentro da UFMS, nós temos vários e vários sites. Nós temos a ProAIS, a Prograde, a Aginova, que é a Dirim, nós temos a Proes, a Secai, enfim, várias e várias. Gerenciamento da universidade. Isso, são plataformas que gerenciam a universidade. Mas cada plataforma tem um site. E eu não sabia disso. E muitos alunos não sabem. Então, às vezes, nós não podemos falar que nós não temos acesso à informação. Acesso à informação nós temos, a informação está lá, só que ela não é divulgada. Ou seja, nós não sabemos surfar na internet. Nós apenas nos afundamos, entendeu? E aí eu fui lendo, e eu sempre acompanhando, eu fui acompanhando, e fiquei sabendo que em 2018 aconteceu esse acordo, foi fechado esse acordo, e aí eu fiquei analisando o momento mais propício na minha carreira ali para isso acontecer. Como eu disse, eu estava produzindo cientificamente e tinha um engajamento social, aí eu consegui a monitoria, que me daria uma certa independência financeira, e eu falei, bom, agora é o momento. E aí eu fui lá e me inscrevi. E eu me inscrevi muito assim, descrente, muito descrente. Falei, vamos tentar, né? Critérios de inscrição? Oi? Tinha critérios para poder se inscrever? Sim, você não podia ter o coeficiente de rendimento menor do que 7, você tinha que ter um certo destaque curricular e questão profissional também. Então, no meu curso, no caso, né, tinha esses critérios. Você tinha que... Ai, calma. Porque são vários critériozinhos, assim. Frequência regular, nota legal, presença ativa na universidade, né? De certa produção acadêmica, participação em projetos, voluntariado. Voluntariado, inclusive eu tenho 2 anos de voluntariado na Catutoc, então me ajudou bastante, foi um diferencial. Eu sei que a minha candidatura deu umas 20 páginas.
só a minha Oba. candidatura. Que aí eu tive que colocar carta de intenção, carta de recomendação de professor, carta de recomendação profissional, a carta de intenção, que deu mais ou menos umas 4 páginas. Aí não teve provas, assim. Não tem provas. Provas, no caso de exames, né? Foi só mesmo aqui aquela questão de intenção, de que você está na universidade, se você se destaca institucionalmente ou não, educacionalmente ou não, enfim. Eu brinco até que foi mais fácil eu entrar aqui do que eu entrar nas universidades aí no Brasil. Muito sério. Mas você passou por uma entrevista, depois você teve que organizar visto, todas essas coisas? Sim. Teve entrevista? Sim. Aí nós passamos por uma entrevista na Dirim, com a Ginova, nós passamos pela coordenação do curso aqui no Brasil e também aqui em Portugal, por meio de trocas de e-mails e entrevista para saber se sua intenção ia ser validada ou não. Tinha essa questão aí. Mas foi muito tranquilo, porque é um país de língua portuguesa, não tem tanta diferença, apesar de ter alguns detalhes ali, né? Mas foi bem tranquilo, não vi tanta... Quando você chegou aí, como é que estava a questão da pandemia? Então, quando eu cheguei aqui... Você chegou aí quando? No dia 17. No dia 18, eu viajei no dia 17... Vai fazer, então, 3 semanas. Hoje faz 3 semanas que eu estou aqui. Acabou de chegar! Sim. Se você vir embora, vai dar para a gente conversar outra vez. Por favor. Aí eu cheguei no dia 18. Acho que mais travou. Aí. No dia 18, a questão da pandemia tá assim. Eu não estou acompanhando muito os noticiários, mas o que eu vi foi que algumas semanas aumentam os casos, em outras os casos diminuem, e aí tem uma certa flexibilização, ou seja, se aumenta os casos, fecha algumas lojas. Se a semana passou tranquilo, não teve tantos casos, aí abre de novo. A questão das máscaras, que eu achei que nós no Brasil estamos mais cumprindo a questão das máscaras do que aqui, porque aqui é assim, você entrou dentro do ambiente fechado ou dentro da sala de aula, todo mundo com máscara. Pisou o pé para fora, todo mundo tira a máscara como se não existisse. Aí eu fico assim, gente, não vale nada. Não mesmo. Então... Não mesmo. Ô, João Henrique, mas assim, deixa eu te perguntar um negócio, porque o fato de estar... A questão da pandemia e do isolamento não atrasou a sua ida, não dificultou a sua entrada no país, sua liberação para entrar, não atrasou esse seu projeto. Aconteceu já, deu tudo certo. Olha, eu vou até rir, porque foi assim... Eu fiquei sabendo que eu tinha passado num mês e que no outro eu já tinha que estar aqui. Entendeu? Foi assim. Foi uma loucura. Então, eu arrumei. Opa, voltou. Eu arrumei uns 3 dias, uma semana mais ou menos antes de eu vir, eu arrumei um lugar para ficar. Foi mais ou menos assim. Entendeu? Foi fluido. A questão do visto foi o que levou mais tempo, que ao todo foram 41 dias de espera do visto. E nessa espera do visto, eu surtei umas 3 vezes, eu falei, vai dar errado, sabe aquela autossabotagem? Eu me autossabotei demais, falei, vai dar errado, não vou embarcar, um drama, menina, que olha, eu me senti que nem uma criança. E aí foi indo assim, aí eu fiquei sabendo que eu vim com bolsa, deu tudo certo, a monitoria permaneceu, então eu estou recebendo os auxílios da faculdade, aqui, como é tuition fees, eu não recebo, por exemplo, eu não pago nada, eu não paguei nem taxa de matrícula, nem propina, nem material, então isso tudo eu recebi. Então, assim, foi fluido. Mas... Espera um pouquinho, o que é tuition fees? Tuition fees é o tipo da bolsa que eu recebi. Então, ela é isenção de taxas acadêmicas, propinas, materiais... propinas aí, porque propina para nós aqui é problema, é outra coisa. As propinas aqui, elas são, como se eu fosse dizer, as mensalidades.
Ah, Então, tá. é porque, assim, a questão do público aqui em Portugal é diferente. Então, eu posso dizer que aquele hospital é público, mas não é porque ele é público que ele é gratuito. Então, Eu no Brasil, entendi. nós temos o SUS, né? Então, você vai lá no postinho, você não paga nada. Você sai de lá assim, beleza, não paguei nada. Aqui não, aqui você vai no postinho e você repassa uma parte, entendeu? Meio que isso. Entendi. Então, você Ó, paga, de certa maneira. a estadia também está incluída? A sua Não, acomodação? Não, não, a moradia você paga. isso. Assim, eu conseguiria até a moradia estudantil, só que tinha algumas questões da moradia estudantil que eu preferi, então eu dei preferência para uma moradia à parte, sem ser estudantil, porque eu sou meio chatinho para morar junto, né? Mas enfim, eu sou legal também, gente, mas eu tenho umas questões de moradia estudantil. E você tem bastante conhecidos aí, muitos brasileiros. Como que está essa questão aí? Porque tá 3 semanas só ainda é cedo, né? Mas você já tem, assim, grupos, já tem... O pessoal da faculdade, né? Estudante não tem solidão, né? Olha, depende muito, viu, Messida? Porque assim, é, inclusive as aulas aqui estão sendo presenciais, viu? Pou- Presenciais. pouquíssimas, assim. Eu acho que das 7 matérias que eu tenho, 2 são completamente online. 5 são presenciais, entendeu? Mais ou menos São 3 nesse. universidades diferentes. Isso. Aí eu passei na faculdade de Ciências, na faculdade de Direito e na faculdade de Economia para estudar aqui. Deus abençoe. Deus abençoe. Isso vai ser incluído no seu histórico da UFMS? Essa Sim, carga horária que você está fazendo aí vai fazer parte do seu histórico escolar de isso. administrador de empresas. Isso, aí ele vai entrar como enriquecimento curricular. Aí eu vou abater algumas matérias lá, mas algumas outras que eu peguei fora da minha grade, eu peguei algumas matérias fora da minha grade, né? Por isso que eu estou na faculdade de ciência, inclusive. Então elas vão entrar como enriquecimento curricular no Brasil. Então elas são válidas. Entendi. Esse tratado, assinado em 2018, foi via Ministério da Educação, MEC, por exemplo, se eu quiser conhecer esse tratado, onde eu acho ele? O teor do tratado como um todo? Para a gente poder divulgar, dar publicidade e transformar isso numa linguagem popular aí para disseminar. Então, aí é algo que até eu teria que pesquisar a fundo. Por quê? Eu conheço, então, eu sei que foi mais ou menos assim. Ocorreu esse acordo de cooperação entre países, entre Brasil e Portugal, né? E outras universidades na América do Sul. E eu sei que ela é dada pelas universidades federais, ou seja, as universidades federais se candidatam a vagas nas universidades no exterior. Então, por exemplo, a UFMS tem algumas cadeiras, algumas vagas nessas universidades. E aí alguns alunos podem, então, ser selecionados para estudar aqui. Então, o mais correto seria a gente divulgar que os alunos que estudam em universidades federais busquem, né, saber se a sua universidade faz parte desse projeto, né? Acho que é o mais correto, então. Mas, assim, possivelmente eles estão incluídos. Eu vou falar aqui com 99% de certeza de que todas as universidades públicas no Brasil estão incluídas, porque é um programa nacional. Então, assim, conversem, para quem tiver interesse e está na universidade, conversem com a diretoria de Relações Internacionais, que é a DIRIM, no meu caso, né? Tem a Diretoria de Internacionalização de Relacionamentos Ou Internacionais. relações internacionais. Isso. É interessante, né? A gente fazer um discurso mais fácil acesso de compreensão da moçada, né? Porque os editais são tão rebuscados, né? É difícil de entender. Bom, você tem mais alguma coisa para colocar? Não, ele tem a duração de 6 meses, então só para pôr assim, ele pode até ser estendido, mas inicialmente são 6 meses, né? Eu só gostaria de pôr que, novamente, eu sou fruto, agora que a gente falou de Portugal, então Portugal, assim, é muito bonito, é um povo diferente,
Eu prefiro os brasileiros, enfim, dá até, gente, mas dá um calor no coração quando você vê outro brasileiro falando, aí você fica assim, ai, você é brasileiro, ai, que bom. E tem bastante brasileiro em Portugal agora, né? Tem pessoal indo morar aí, grande quantidade, talvez não no Porto. Você está no Porto? Eu estou em Porto. Cidade do Porto. Isso. Cidade do Porto. Então, você perguntou até sobre os alunos aqui, tipo assim, por conta da pandemia não vieram tantos alunos de mobilidade, né? Mas mesmo assim, tem alguns que eu consegui encontrar sim. Sobre outras oportunidades, já que é para divulgar, então eu gostaria de falar que nós temos a Erasmus Mundi, então procurem, gente, tudo procura no Facebook que vocês vão achar mais facilmente, ou no Google. Erasmus Mundi. Erasmus Mundi é um outro programa que tem parceria com universidades, essa é especificamente europeias. Só que o Brasil, por ter sido colonizado ou invadido por Portugal, ele entrou aí nesse programa. Que Erasmus Mundi você vai concorrer a bolsas em universidades europeias. Aí nós temos... E aí nós temos também o Chevening. O Chevening é para quem tem mais experiência profissional. Então, por exemplo, aí são vários programas. Procurem no YouTube aí, Partiu Intercâmbio, que é um canal, assim, excelente, é um canal que tem... Como? Partiu Intercâmbio, E aí ela sempre está falando, eu não lembro o nome dela, mas ela sempre está falando das oportunidades de estudar fora, né? Muito legal. Então, só para finalizar, eu agradeço o convite. Eu agradeço, eu quero saber o seguinte agora. Tem saudade da mamãe? Nossa, demais, gente. É 3 semanas, mas é 3 semanas que é assim. Ai, gente, que saudade do Brasil. E da comida da mãe, da avó? Demais, demais. Então, vamos voltar lá no começo. João Henrique de Souza, um rapaz de 21 anos, nascido numa zona rural, nas proximidades de Gabriel Monteiro, interior de São Paulo, Brasil. Passou o seu percurso escolar todinho na escola pública, sendo os anos finais do fundamental e do médio na EE Antônio Caçavara Catutoque, em Gabriel Monteiro, né? Diretoria de Ensino de Birigui, interior de São Paulo, Brasil, diretora Beth, né? Hoje, da Catutoque, direto para uma universidade federal, um curso maravilhoso de administração de empresas. Da universidade, já se tornou produtor acadêmico, monitor de curso, né? E agora para fazer aprofundamento de sua formação profissional em Portugal, e só tem 21 anos. E foi ouvido, prestou aí essa honra para o pessoal do grupo Avanço Educacional, no bloco Diálogos e Olhares, trazendo para nós o olhar de um jovem de 21 anos, cursando do aluno de graduação, com um currículo maravilhoso, ninguém fala que tem 21 anos só, né? E entrou para a história do nosso canal do Grupo Avanço. A gente está tentando escrever um memorial, onde a gente está registrando esse momento da escola, que foi literalmente para casa, em tempo de pandemia. E aí você entrou nessa história para contribuir à moçada do ensino médio, que está em casa, tentando aí comer menos unha possível para o Enem, né? Para a fase final do ano, já começando aí o vestibular da Unesp, batendo aí na porta, já estamos chegando aí no período de vestibular, e aí a gente está muito, muito feliz, honrado, agradecido por você ter nos presenteado com essas palavras de força, de ânimo, de garra, de coragem, disciplina, esforço, presença ativa na sua história, no seu próprio percurso escolar, a importância da escola pública bem gerenciada, com uma equipe de ponta, que acredita na causa, na escola pública, na educação de uma certa maneira, né? Enfim,
que fique aí para o seu registro na história do Grupo Avance, nesse momento da história da educação e nesse memorial, como inspiração para os nossos jovens, para os nossos pais, e para os nossos professores, para os nossos gestores, para ver como que a semente, quando ela é bem olhada, bem amada, bem tratada, ela pode até entortar para lá, entortar para cá, mas a hora que ela encontra o rumo, é a base, né, que frutifica. A palavra é sua, meu querido, fique com ela para fazer o que você quiser agora. Eu só gostaria de agradecer mais uma vez o convite. É muito honroso da parte de vocês. Espero honrar, então, a todos os brasileiros e a todos os que me ajudaram nessa caminhada, a Catstock, ao FMS, a todos os professores e professoras, enfim, a todos os amigos que estão presentes nesse momento, aos alunos que também estão nos assistindo ou que vão nos assistir. E gostaria de dizer e reafirmar mais uma vez que eu sou fruto, então, do ensino público brasileiro. Eu saí aí de Gabriel Monteiro, né? Eu vejo muito valor hoje. Fruto do ensino integral, que delícia. Oi? Oi, Sandra. Fruto do ensino integral. Fruto do ensino integral. Fruto do ensino integral. É isso, fruto do ensino integral na Catstock. E também no FMS, né, que nós estamos aí produzindo bastante, e falar a todos de que, mesmo saindo de uma região não tão rica assim nesse quesito, né, em questão de oportunidades e experiências, de que nós também temos os nossos valores, né, então você que está me escutando, que é de uma cidade pequena, eu espero então poder ser e dar o exemplo a vocês, assim como minhas professoras me deram, e toda a equipe, gestora, né, dizer que o ensino público brasileiro, ele é de qualidade, de que ele tem futuro sim, de que nós devemos acreditar no papel da educação, e assim, hoje eu não vejo isso, que essa história não é mais sobre mim, sabe? Eu vejo assim, que eu sou fruto realmente. Quando eu falo que eu sou fruto, é de que pessoas trabalharam para que eu estivesse aqui hoje. Então, eu espero que a cada um que estiver escutando isso hoje, e inclusive aqueles que queiram pleitear oportunidades como essa, que eles sejam gratos com a comunidade em que nasceram, que eles sejam gratos com o ensino público brasileiro e consigam retornar, dar de volta à comunidade esse avanço que a nossa sociedade precisa e merece, de que os nossos sonhos não devem ser apenas abatidos por mais difícil que a situação seja. Imagina só, eu, na pandemia, consegui uma vaga, então, para estudar fora do país. Eu não vejo isso com grande mérito no sentido, assim, de me vanglorizar ou me glorificar por isso. Eu vejo muito mais valor e significado a minha universidade pública aí no Brasil, sabe? Porque eu sei, então, a transformação que é feita aí e o papel que ela tem dentro da nossa sociedade, sabe? Diferente de eu vir para um outro país e entender uma outra cultura. É claro, eu sou muito grato a essa oportunidade, não posso deixar de afirmar, mas nós devemos, primeiramente, olhar para a nossa casa, para o Brasil, para as universidades públicas do Brasil, né? E, posteriormente, claro, dar valor e significado às de fora. O mundo é muito grande para a gente olhar apenas para o próprio umbigo. Mas é isso, se eu pudesse deixar uma última mensagem, não deixem de sonhar e valorizem as instituições públicas de ensino brasileiras, porque elas têm seu valor e seu significado. E ela só é maltratada pelas políticas públicas, mas a gente está aí para fazer a mudança, né? A mudança vem da gente também. Com certeza, com certeza. Tenho fé em vocês. Sandra, quer fazer alguma consideração final? Eu estou muito feliz, né, de ter um jovem falando tão bem da instituição pública, da educação pública. Eu fico muito feliz. É uma luta constante de todos nós, né, professores, gestores, para essa valorização. Então, quando a gente vê um fruto do ensino integral, um fruto da escola pública, falar bem
da escola pública, e querer devolver isso para ela, isso é maravilhoso. Meus parabéns, Henrique, meus parabéns. Micida, que assertiva foi a live de hoje. Eu estou muito feliz. Meus professores estão todos online e eu estou muito feliz mesmo. Obrigada por essa oportunidade. Bom, João, eu não sei nem o que falar, porque você me deu um banho de tudo que você pensar, de sabedoria, de sensibilidade, de espírito de coletividade, de compreensão de que a vida não sou eu, a vida somos nós, né? O umbigo da gente é pequeno demais. E, enfim, eu tô assim, acho que eu vou ficar ouvindo você falar várias e várias vezes. Eu estou muito honrada, eu estou tão feliz que a gente se conheceu, o nosso caminho se cruzou, eu, você, a Sandra, e eu espero que a gente se encontre presencialmente em breve. Assim que você chegar, será uma honra receber em minha casa, tá? A todos que nos acompanharam, a gente se alongou demais, mas dava para alongar muito mais, não dava para ser menor, ficou faltando ainda falar muita coisa. O menino é um poço de sabedoria e espírito humanitário, enfim. O meu muito boa noite a todos, meu muito obrigada a todos que nos acompanharam, e que a live vai ficar disponível aí no Facebook, e depois também ela vai ficar, nós vamos baixar, salvar essa live, ela vai para no canal do Avance. Quem gostou pode compartilhar, multiplicar esse link, esparramar. É só inscrever lá no canal, Micida Costa, Avance Educacional. Agora, com mais um parceiro fazendo parte dessa história, João Henrique Souza, um orgulho tê-los conosco. Mais alguma coisa, João? Eu devolvo ainda para você mais um pouquinho, se tiver algo a falar. Não, muito obrigado pela oportunidade, Micida, e uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Um beijo salado ainda à distância, e fiquem em paz e bem com Deus. A gente se fala semana que vem. Beijo, pessoal. Vem pro Avance, tá bom demais. Beijos.